E no vídeo de hoje, antes de começar o conteúdo, eu queria parabenizar o Corinthians, o rival, 2 vezes eliminado na fase de grupos, não é da Libertadores não, é da Sul-Americana. Cadê o Mundial? Cadê o Campeonato Paulista? Cadê o Memphis Depay? Pois bem, rapaziada, a gente vai cortar esse vídeo em dois, a gente vai falar de uma parte tática do Palmeiras, aproveitando que hoje a gente enfrenta o Sport Cristal pela Taça Libertadores da América, passaporte não negado. A gente vai falar de duas situações. A gente vai abrir aqui falando da parte tática do Abel e depois a gente vai para um outro tema. Na verdade, a gente vai traçar alguns temas. Eu vou responder um conteúdo do Barolo e também a gente vai ter um conteúdo rápido sobre a nota do Palmeiras a respeito do impacto financeiro das bets, né? Os clubes postaram uma nota em conjunto, então a gente vai trocar ideia de tudo isso. Então eu vou pedir para você que está chegando aqui, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações de vídeo, que isso ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Vamos lá? Boa tarde, rapaziada. Vou pedir para você que não viu os últimos vídeos do Insta Verde, e não importa o que digam, para você não ficar perdido nesse conteúdo tático, né, do que o Palmeiras tentou fazer e falhou feio numa desorganização contra o Flamengo. Você vai entender aqui que a defesa parece um escudo e o ataque uma espada. Foi o que o Palmeiras tentou fazer com o Flamengo na hora do desespero, né? Durante a transmissão do pós-jogo e do jogo, nós estávamos ao vivo, eu vi o Luigi aberto de um lado, o Lopes deslocando mais para o lado esquerdo e para o lado direito, o Maurício entrando como atacante. E eu falei pra vocês que eu nunca tinha visto um 3-2-5 e realmente eu nunca vi. Na hora do desespero vale tudo, né? Vale 4-2-4, 3-2-5. Mas na hora de começar o jogo, há pouca coragem pra fazer isso. E o que acontece? Eu tô aqui com a Inter de Milão, daqui a pouco a gente vai mostrar isso daqui pra vocês. Porque a Inter ela usa esse sistema 3-4-2-1 durante toda a temporada. E só a efeito de curiosidade, tá? A Inter de Milão marcou 79 gols e sofreu 35 lá no campeonato italiano, tá? E o Barcelona, eliminado pela Inter, marcou 102 gols com 39 gols sofridos, somando uns 63 gols de saldo. Eu só tô mostrando isso aqui pra vocês porque não há garantias que um sistema vai dominar o outro, que um time, porque lidera um campeonato, vai amassar o outro. É só pra, a gente tentar trazer alguma semelhança entre Flamengo no jogo do Barcelona e Inter no jogo do Palmeiras. Porque até se vocês olharem o sistema de jogo das duas equipes, a gente consegue achar essa semelhança. E por que no caso aqui nosso deu vitória do Flamengo e não do Palmeiras? Primeiro, que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu peguei 3 jogos aqui da Inter, vocês podem pegar qualquer um, tá? Eu escolhi qualquer um aqui, mas tentei ter coerência na hora de escolher. Escolhi o Torino, que era um jogo mais fácil, pra ver se a Inter ia mudar o jeito de jogar, e a realidade é que não mudou, 3-4-2-1, tá? Escolhi o jogo contra o Milan, que é um clássico e que a Inter perdeu, tá? Perdeu feio, inclusive. Jogou do mesmo jeito, só variou para 3-5-2. E contra o Barcelona, a Inter também variou para 3-5-2, então ela fica entre 3-4-2-1, 3-5-2. Essa é a variação que a Inter usa e que muita gente já estava comparando na fase boa o Palmeiras a Inter de Milão, beleza? Só que, por que eu falei para vocês que só vai entender esse conteúdo quem gosta de conteúdo tático e quem assistiu os vídeos? Porque tem gente que não gosta, tem gente que não se interessa. Tá? Então, assim, peço para vocês compartilharem o conteúdo. Eu estava procurando referências para trazer, para mostrar para vocês o quão desorganizado e equivocado o que a gente fez no jogo pelas mudanças táticas, tá? A Inter de Milão, ela faz isso e é reconhecida por isso aqui taticamente, porque ela começa o jogo e termina o jogo fazendo isso. Se a gente parar para olhar o sistema do Palmeiras do primeiro tempo em características de jogadores e a característica mudou totalmente no segundo para um time mais ofensivo, o Palmeiras não fez isso daqui, ó, que vocês estão vendo. Olha só. Esse é o movimento defensivo da Inter de Milão. Tá vendo? Esse é o movimento defensivo da Inter de Milão atrás do meio-campo. Olha quando eles atacam, que é o que a gente achou a 3-2-5 que o Palmeiras tentou fazer com o Flamengo. Só que foi fazer isso com o Flamengo na hora do desespero e desconsiderando que os caras têm uma das melhores saídas de jogo do futebol brasileiro, talvez do futebol sul-americano, junto com o River. Então, o Palmeiras fez isso daqui
Eu sei que a máxima do futebol é assim, quando perde não vê nada positivo, não é que falam isso? E quando ganha tá tudo certo? Não, mas o que estava errado nessa tentativa do Palmeiras foi que o Palmeiras não começou o jogo fazendo isso. Isso aqui seria incrível contra o Flamengo se o Palmeiras tenta fazer isso desde o primeiro tempo. Ficou nítido que o Palmeiras se desconfigurou e tentou fazer exatamente essa referência aqui na hora que tomou o primeiro gol. E foi exatamente assim que tomou o segundo, porque tinha uma desorganização clara defensiva. Os jogadores aqui eram basicamente, tá? Em algum momento aconteceu isso. O Luigi aberto aqui, o Lopes aqui, o Maurício aqui, o Veiga aqui e o Paulinho aqui, ó. Ou o Paulinho aqui e a descida aqui do Veiga, mas foi mais isso, tá? O Veiga chegando, uma desorganização absurda, mas essa aqui é a referência do que o Palmeiras tentou fazer. E sim, o Abel busca referências do futebol europeu o tempo inteiro pro trabalho dele no Palmeiras. O problema é que o Palmeiras não faz isso, principalmente a fase ofensiva, desde o começo do jogo. Eu arrisco dizer que se tivesse tentado fazer isso que fez depois que tomou o primeiro e depois que tomou o segundo, teria feito o primeiro gol. Se depois que a gente perdeu o pênalti a gente tivesse conseguido fazer algo semelhante a isso daqui, certamente a gente teria tido uma chance melhor no jogo. O problema é que foi feito isso daqui, que não é nenhuma novidade no futebol. A maior parte das equipes faz isso aqui no 4-2-4. Eu vou deixar o movimento de novo ofensivo acontecer aí para vocês entenderem. Aqui é no sistema que fecha a linha de 5, que é o que o Abel está procurando para o Mundial de Clubes, tá? Mais 4 jogadores no meio campo e o centroavante. Vamos voltar aqui para o ataque, vocês vão entender. Boa parte das equipes faz isso aqui, não é nenhuma novidade no futebol. Só que a diferença aqui, ó, você puxa pra cá, você vem com 4-2-4. Então isso daqui, as pessoas olham esse tipo de animação, a defesa parece um escudo, o ataque parece uma espada, a Inter virou um pesadelo tático com o Inzaghi no comando. Eu vou te falar que isso não é nada novo. Nada novo. A boa parte das equipes faz isso quando precisa buscar um jogo, quando precisa empatar um jogo, quando precisa pressionar o adversário na 4-2-4. E aí quando desce para cá, vamos fazer um movimento defensivo para vocês entenderem. Desce para 4-5-1. Então aqui ele desce na 5-4-1. A maior parte dos clubes brasileiros fazem a mesma coisa quando precisa empatar o jogo, mas desce aqui na 4-5-1. Ou seja, não tem nada de espetacular nisso daqui que o Inzaghi faz, como não tem nada de espetacular no que o Abel, ou o João, no caso, tentou fazer contra o Flamengo e falhou. E por que vai falhar? Porque no desenhozinho de jogo aqui tá assim, certo? Mas quando você falha a marcação e a bola tá com o goleiro, o que acontece? Se o time adversário tiver jogadores bons para quebrar essa linha, pensa aqui comigo, se ele estiver postado no 1, 2, 3, 4, ele vai ter superioridade nesse setor de meio. Então, cara, um simples passe que aconteceu aqui na lateral quebrou todo o sistema e tudo que o Palmeiras estava tentando fazer. Então, é óbvio que se o Palmeiras e a Inter faz isso contra times mais fracos, vai boa parte do tempo dar certo, mas lá, a Inter, finalista de Champions League aí, no campeonato italiano, ela tomou uma pancada dentro de casa pro Milan, tá bom? Então, assim, às vezes a gente vai olhar para o que está sendo feito aí na Inter de Milão hoje, vai trazer como uma referência pro nosso futebol, só que a gente vai esquecer, tá? Que quem foi campeão aqui, ó, do campeonato italiano foi o Napoli. Tá? Então aqui, beleza, diferença mínima, mérito da Inter, eu não tô achando demérito nisso. A única questão que eu acho escroto no Palmeiras é pegar essa referência aqui, trazer Luigi. Por que você não começa o jogo aqui? Eu vou exemplificar. Você traz aqui o Murilo, no caso, ou o Bruno Fux, o Gustavo Gomes e o Giai. Aqui no meio campo, você teria Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez e Rios. Aberto aqui pela direita o Felipe Anderson, aqui o Piquerez, aqui você teria o Maurício, aqui você teria o Vitor Roque e aqui você teria o Estevão ou o Paulinho depois da saída do Estevão. Só que o que a gente vê é o seguinte, só é ofensivo com esses 5 depois que toma o primeiro gol.
toma o primeiro gol, toma o segundo gol, é ofensivo. E aí, para mim, é o mesmo desespero da 4-2-4. Não é porque está enraizado dentro do Palmeiras uma estrutura que se respeita e na hora que ganha e perde jogo, vai buscar o jogo com a estrutura. A gente não. Claramente foi desestruturado o Palmeiras. O Palmeiras não tinha meia nenhum, passou a ter 2 no jogo. O Palmeiras não tinha atacante nenhum, passou a ter 3. Não é o que a Inter está fazendo aqui. Não é o que a Inter faz quando vai pressionar. A instrução da Inter não é colocar aqui todo mundo no ataque. Foi o que o Abel fez. Luigi, repito, Luigi, Flaco Lopes, Maurício, Veiga e Paulinho. A Inter não faz isso. Porque na hora de você fechar como um escudo, os seus atletas têm que ter capacidade de marcação. Por isso que o Flamengo fechou aqui, o Palmeiras fechou e o Flamengo saiu muito bem por aqui. Porque quem pressionou ali foi o Paulinho, depois quem pressionou foi o Evangelista. Por quê? Porque tinham 5 atacantes, meias atacantes, e o Abel não começa o jogo com eles. Então, quando a Inter fecha aqui, é só você pegar o sistema da Inter aqui, ó, e tentar entender quem ela utiliza. Então, de um lado tem o Di Marco, do outro lado tem o Darmian, aqui tem o Dumfries, do outro lado o Di Marco. Então, são esses caras que vão pressionar ali para a bola do Thuram e do Lautaro Martinez. Ou seja, não há aqui um desespero para trabalhar esse sistema. A gente fez exatamente isso daqui, mostrando claramente um desespero para buscar o gol. E logo você não tem que comparar com o Inter de Milão. Você tem que comparar com qualquer coisa desesperada pelo resultado. E repito, que os clubes brasileiros fazem muito na 4-2-4 com o fechamento da 4-5-1. Então tá aí, para quem chegou nesse vídeo aqui, assista o último vídeo do Não Importa o Que Digam. Vídeo de ontem de 1 hora. Vídeo do Insta Verde, se vocês quiserem ver também, os 2 últimos. Porque a gente aborda esse tema desde a hora do jogo. Quando eu olhei para a TV, eu vi 3 jogadores na linha defensiva, 2 jogadores perdidos no meio campo, não sabiam exatamente que ponto fechar, e 5 lá no ataque. Pô, pelo amor de Deus. E aí até alguns falaram assim, mas depois melhorou, não melhorou, Fernando? Com a entrada, depois do gol, não parece que o Palmeiras melhorou? Melhorou. Por quê? Porque tem o pensamento ofensivo. O que eu convido é que quando a gente vai começar o jogo pensando ofensivo, só contra Petroleiro, contra Sport Cristal, contra Sport. Não, quando que a gente vai pensar que dá para ganhar do Flamengo? Quando a gente toma o gol do Flamengo? Quando a gente toma o primeiro, quando a gente toma o segundo, aí a gente fala, pô, estamos em casa, dava para ganhar. E aí você mostra esse tipo de desespero e despreparo, porque no Palmeiras não é o Inzaghi. Por isso que eu falei no meu primeiro vídeo, ó, só para contexto, pessoal, para quem quiser entender o assunto, por favor, tá? Não é um vídeo sem pé nem cabeça. O meu primeiro vídeo já fala aqui, ó, o Abel não é Deschamps, ou seja, lá a referência da seleção da França, e o Palmeiras não é a Inter de Milão do Inzaghi. Esse vídeo foi pouco acessado. É um vídeo de 33 minutos. E aqui eu fecho, porque eu não posso trazer tudo no mesmo vídeo, porque senão fica uma salada. Aqui um vídeo de 33 minutos, aqui um vídeo de 19 minutos, no Não Importa o Que Digam, tudo dentro dessa temática, tá? Não importa o que digam. Você pode não concordar, mas tem um conteúdo aqui para você discordar, tá? Não é só aqui um vídeo falando de bagre para você não. Tem aqui um conteúdo que você pode concordar e discordar, mas está apresentado para vocês. E aqui um vídeo de 1 hora, tá? Na visão de um outro comunicador dos problemas do Palmeiras, que a gente fala da parte tática. Eu encerro com esse daqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Mas para mim é um insulto comparar a desorganização que a gente viu do Palmeiras contra o Flamengo com o Inter de Milão. Você tem que ser assim, um lunático para fazer essa comparação. Quando o Palmeiras conseguir colocar, enfim, o Felipe Anderson, o Alan de um lado, o Piquerez do outro, o Giai, os 2 zagueiros, o volante, o meia de ligação e os homens de frente, e realmente ter uma identidade, a gente pode comparar com a Inter, não tem problema, com o Leverkusen, com o futuro Real Madrid, que pode ser que use também esse sistema. Hoje, na qual você pensa em 2 laterais por um lado, o lateral pelo outro, e quando você toma o gol você pensa nos 5 atacantes, me desculpa, isso daí não dá, isso daí é um insulto ao trabalho do Inzaghi. Bom, meus amigos, depois do conteúdo tático, vamos agora dar risada um pouquinho aqui do
poderosíssimo Corinthians, né? Que é um leão de Campeonato Paulista aí, e um gatinho inofensivo em Sul-Americana e Libertadores. E lembrando também que hoje, se o Palmeiras vencer o Sporting Cristal, a gente vai ter em vitórias o que os caras têm em jogos. Ou seja, o que eles participaram, a gente pode alcançar em vitórias. Isso diz alguma coisa pra você, palmeirense? Isso diz a diferença de Palmeiras e Corinthians, que de certa forma eu não sei como a gente conseguiu perder pra esses caras no Campeonato Paulista. Até agora eu não entendo. De verdade, até agora eu não entendo. E se a gente pegar o Botafogo, que é o último campeão, daqui a pouco o Botafogo passa o Corinthians também, cara. Porque, ó, foi campeão da última Libertadores, tá participando sequencialmente, vai aumentar seu número de jogos, ganhou ontem com 1 a menos, ganhou a final contra o Atlético Mineiro com 1 a menos. O Botafogo já dá pra falar que tem uma história maior que a do Corinthians na Libertadores, não é exagero não. Mesmo número de conquista, e hoje é um time, acredito eu, muito mais temido em camisa. E pra vocês entenderem que não faz diferença nenhuma, né? Quando o time é bagunçado, tirar o presidente, ele mesmo aí, ó, que tá na foto, não tem certeza e garantia nenhuma que vai receber seu contrato até o final, que o Corinthians não vai ficar devendo pra ele. É bem provável que fique, tá? É bem provável que o Corinthians fique devendo ao Memphis aí. Então essa é a diferença. E é por isso até, a gente tava conversando aqui ontem, né? Essa derrota pro Flamengo, eu não vou mentir pra vocês, eu dei uma boa desanimada. Se a gente olhar pelo ponto de vista que é líder da Libertadores, ainda é líder do Brasileiro, não tem motivo pra estar desanimado. O que desanima é ver o senhor Abel Ferreira, como eu mostrei aí no vídeo, nerfando o sistema de jogo. E aí, cara, a gente precisa dar algumas razões, mesmo que a gente não queira. E aí a gente vai começar esse nosso pré-jogo aqui para falarmos a respeito do confronto de hoje, trazendo um São Paulino aí que eu falei para vocês, vai acabar dando razão, né? Eu falei, o Abel Ferreira vai acabar dando razão a alguns jornalistas que usavam ali no começo do ano o peso do elenco para ter razão, só que o Abel, infelizmente, tá dando razão. Então, o que o Arnaldo Ribeiro falou aqui, a gente vai concordar ou não juntos aqui, desculpa, eu concordo 100%. Porque quando você usa a dobra de laterais, tendo jogadores no banco, você não tem outra coisa, você é B-U-R-R-O. Ou, na verdade, o bom burro é com um R só. É burro. Abel é burro. Porque enquanto ele não tinha peças e achava alternativas dobrando lateral, Gustavo Gomes de centroavante, era possível entender. Eu não consigo discordar desse conteúdo aqui postado pelo palmeirense de verdade, através da UOL Sport, porque eu acho que ele tem razão. E o Abel acaba dando razão. E o meu desânimo, falando rapidinho aqui, para vocês entenderem, não é pela liderança da Libertadores, óbvio. Não é pela liderança do Campeonato Brasileiro. É porque a gente percebe que o Abel Ferreira adora criar uma situação para dividir o torcedor, para o torcedor ficar desconfiado, para o torcedor estar contra. Qual que é o espírito de equipe que o Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro? Porque hoje, falar de Sport Cristal, se o Palmeiras botar um time titular, mete 7, na minha opinião. 7. Escreve o que eu tô falando para vocês. A gente não sabe a escalação ainda. Se botar um time titular, vai meter 7. Agora, o que acontece contra o Cruzeiro? Será que meter 7 no Sport Cristal não é novamente se enganar com o confronto do Cruzeiro, que é um técnico português de um time embalado que vai jogar na 4-2-3-1? Por que o Abel Ferreira o tempo inteiro fica trazendo essa coisa de que toda vez que o Palmeiras é favorito, ele caga a escalação e acaba dando razão a jornalista como... Não tô falando mal dele não, tá? Quando eu falo assim, jornalistas como o Arnaldo, jornalistas mais críticos, que não torcem pro Palmeiras, mas tem palmeirense que pensa assim, os Enzos estão caçando assunto. É brincadeira isso? 70 mil jogos, 3 derrotas e começa os Enzos. Não é mais uma derrota, super palmeirense, meu amigo super palmeirense aqui das redes sociais, é mais uma derrota pro Flamengo. Mais uma. Não é assim,
chega uma derrota. Pega os confrontos desde 2023 de times de camisa do tamanho da do Palmeiras ou de elenco do tamanho do Palmeiras e descubra se são só 3 derrotas, se são só 2 derrotas. As derrotas vêm justamente para times que podem brigar de igual para igual com o Palmeiras e times mais fracos normalmente o Palmeiras passa por cima. Vamos ver aqui a opinião do Arnaldo e depois a gente vai aqui pro conteúdo que o Palmeiras soltou também nas redes sociais ontem à noite. Palmeiras, Flamengo, São Paulo e por aí vai. E o Palmeiras foi mal escalado, trocas ruins e a histeria. E o técnico do Palmeiras não estava presente, suspenso. Então é fácil fazer a cortina de fumaça. Eu acho que o Mauro colocou essa expressão e acho que é isso que a gente vai ter que acompanhar no Palmeiras ao longo da temporada. Se o Palmeiras e o Abel... É uma cortina de fumaça, eu repito. Se colocar o time titular é no mínimo, cara, brincando 4-0. Mas brincando. Brincando. Se a gente não falar de um 7-0 no pós-jogo aí. Tem a capacidade de serem protagonistas com o melhor elenco do Brasil. Porque se você tem o Veiga, o Maurício, o Paulinho, não sei quem, e começa o jogo com a dobra de laterais, você tem um problema. Uma coisa é a dobra de laterais quando você não tinha jogador. Agora não é. Você sobra jogador. Cria um problema porque ele quer uma coisa dentro do nosso sistema que a gente explicou aí no começo do vídeo, autoral. Ele quer ser reconhecido, não basta ganhar. Tem que ganhar com temperinho do Abel, com temperinho português. Não basta fazer o simples, tem que ter a identidade dele. Para quando sair daqui ele falar assim, olha, lá no Brasil eu ganhei dobrando laterais, num sistema parecido com a Inter de Milão. É mentira, é mentira. Até agora a gente não teve uma conquista parecida, nenhuma conquista que traga o time do Palmeiras parecido com a Inter de Milão. Para quem chegou no vídeo agora, na live agora, vê o começo do vídeo. O começo do vídeo vai te mostrar. Toda vez que a gente tentou fazer isso, a gente falhou miseravelmente. Deu certo eventualmente, com o Deportivo Pereira, um joguinho ou outro deu certo. A grande maioria das vezes a gente criou um problema para si mesmo, onde a solução às vezes está no banco de reservas, entendeu? A solução está lá no banco, mas a gente cria um problema pra gente para gerar todo esse furdunço, para ter o torcedor contra, para o time se sobressair, se superar, para depois ficar aquela coisa de quem acredita, quem não acredita. Eu repito, eu não cresci vendo 2 laterais, eu não sou obrigado a entender esta merda e eu não acredito nesta merda. Deixa claro, eu não vi grandes treinadores usando isso. Se não tem elenco, dá para entender. Não peça para que eu entenda ou outros torcedores mais das antigas que não vai entender. Eu só entendo 2 laterais quando a gente tiver um nível de Roberto Carlos e Marcelo. Aí você dobra a lateral. Você coloca o Roberto Carlos na zaga e coloca o Marcelo de MLE. Dá para entender. Quando você tem o Giai e o Mike, o Marcos Rocha e o Mike, o Caio Paulista e o Vanderlan, o Caio Paulista e o Piquerez, é invenção de merda. É invenção de merda. Não dá pra entender. E toda vez que eu toco no assunto, eu fico puto, eu fico louco. Né? E o Palmeiras foi pouco criativo, teve pouca construção, teve pouca ideia, pouca clarividência. E assim, se você joga com um ataque mais leve, você tem que ter produção do meio. Senão, é melhor volta 10 fitas, não contrata ninguém, coloca o Flávio Lopes e cruza a bola na área. O Palmeiras não fez nenhuma coisa e nem outra. E acho que essa situação, ela... não é um simples detalhe, né? Se você acompanhar as partidas do Palmeiras como mandante, quando ele não abre o placar logo, ele tem dificuldade. Mesmo com um elenco muito bom. Essa é uma questão para resolver para a temporada, o Palmeiras ser campeão. Porque como visitante ele é infernal. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do ano que o Arnaldo já estava criando uma situação, e dessa vez eu concordo com ele, tá? Eu não tô trazendo para cá uma situação para desqualificar a opinião dele, porque muita gente quando traz o jornalista é só quando discorda. Não, eu trago quando eu discordo, eu trago quando eu concordo, mas eu havia falado, tá trazendo a questão do elenco lá na frente para cobrar o título. Se não vier o título, tá tudo errado. Cara, eu vou falar para vocês que, da forma como eu penso é assim, se você escala o melhor time e por detalhe você não ganha a partida e não vem o título, eu não vou ser o cara a encher o saco. Agora, me desculpa, se o Abel Ferreira ficar escalando 2 laterais e a gente não chegar nas conquistas por culpa do nerfador, cara, é de você ficar maluco sim. Então assim, se, pegando a opinião dele, a gente estivesse colocando o melhor time em disposição, que é o normal que as equipes fazem,
por mais que tenham limitações, procuram colocar os melhores, você entende. Você fala, aí é culpa do jogador. Eu digo pra vocês e encho a boca pra falar, eu não consigo criticar o Paulinho, eu não consigo criticar o Maurício, eu não consigo criticar nem o Veiga. O próprio Mike, eu espero que a gente não transforme ele num novo Rony, porque ele não tem culpa de nada, gente. Ele não tem culpa de nada. Então, sim, a carga pra gente não jogar o melhor futebol do país com sobra está no Abel. Então, dessa vez, eu não consigo discordar aqui do Arnaldo, porque a gente vê um esforço para não fazer o simples. A gente percebe que é ou por lacração com a cara do torcedor, ou por essa condição de querer colocar em campo uma coisa 100% autoral, que ninguém faz no Brasil, que poucos fazem no mundo. É o que eu vejo. Né? Ele tem muita velocidade, ele tem força, ele se defende bem. Quando sai lá o Gustavo Gomes jogar com um zagueiro, só o Palmeiras ia perder. E o Palmeiras foi mal escalado. Ponto. Queria saber a opinião de vocês, se vocês acham de fato que foi mal escalado ou não. Antes da gente ir para a nota do Palmeiras e abordar o tema, eu vou pedir para você que está chegando aqui deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Isso tudo ajuda o nosso canal, tá? O Barolo endoidou, vamos ver aqui, minuto 4:50 do último vídeo do Barolo, que eu comecei rindo e terminei concordando. Vocês acreditam? O Barolo soltou o vídeo e aí eu fui ver. Eu vi o vídeo do Cross, eu vi o vídeo do Barolo, fui ver, né? A repercussão do Botafogo, da classificação. Quando ele começou a falar isso, antes da nossa live de ontem, eu comecei a rir. Depois eu terminei concordando. Vamos ver se vocês concordam ou não com o São Paulo campeão da Libertadores, segundo o Barolo. E ele faz uma análise de Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Veja só, São Paulo briga por um tetra também, né? Flamengo, Palmeiras, São Paulo, todos esses brigam por um tetracampeonato. Isso, porque se a gente for analisar com tranquilidade, o nível do futebol do time do Zubeldia é fraco, é baixo. E não é só por causa dos desfalques. É claro que a gente não pode ignorar os desfalques. A gente são 10 jogadores. Não, a gente não pode falar, não é essa desculpa, não é. O desfalque influencia. Lógico que influencia. Só que é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Sem desfalque, o time também não jogava nada, né? Eu desafiei, até agora ninguém me provou, ninguém me falou, escreveu nos comentários, nas minhas redes sociais, 3 jogos do São Paulo do Zubeldia bons. Dos 84 que ele vai completar contra o Bahia no próximo final de semana, no sábado. O futebol é fraco. E mesmo com esse futebol fraco, gente, o São Paulo é a segunda melhor campanha. E se não tivesse vacilado contra o Alianza Lima, que estava ganhando por 2-0 e deixou empatar, e se o Alisson não tivesse sido expulso contra o Libertad, tinha a melhor campanha. Muito provavelmente a melhor campanha. Então, primeiro motivo, pelo nível baixíssimo dessa Libertadores. O nível da Libertadores é baixíssimo. Para você ter uma ideia, o Alianza Lima, que está disputando com o Tajeres, com o Libertad, quem fez o gol do Alianza Lima foi o Guerreiro. O Guerreiro, que junto com o Barcos, os 2 atacantes do Alianza Lima, os 2 juntos, têm 82 anos, gente. Tem 82 anos. Mas, o Barcos resolveria o problema do São Paulo de ataque e faria mais gol que o Caleri. Mesmo velho. Mesmo velho. O Barcos no Palmeiras hoje faria mais gol que o Flaco Lopes. Mesmo velho. Mas concordo com ele. Não concordo melhor campanha, porque o Palmeiras provavelmente ia bater melhor campanha de qualquer jeito. Mas concordo com ele em uma situação. O nível dessa Libertadores é questionável, sim. É questionável, sim. E isso a gente já abordou em vídeos anteriores. Fase de grupos, principalmente. Fase de grupos, principalmente. É enganosa. A campanha que o São Paulo faz, eu acho que mostra um pouco isso. Enquanto não ganhava no Brasileiro, seguiu aí com vitórias dentro e fora de casa na Libertadores. Agora vem o principal, pessoal. Ele acredita que o São Paulo vai bater campeão da Libertadores. Veja se ele endoidou ou se faz sentido. O que eu falei. Eu comecei dando risada e depois eu quero levantar minha teoria aqui também. Já que hoje é dia de Palmeiras Sport Cristal, eu quero levantar uma teoria. Vamos ver lá na frente se eu vou estar certo, o Barolo ou não, tá? Polêmica, inclusive. Deixa ele concluir primeiro aqui. Então, pelo nível baixíssimo da Libertadores, e o São Paulo fazendo a segunda melhor campanha com jogos horríveis, eu acredito. Mas o motivo principal não é esse. O motivo principal é meio... Não é...
pode ser até uma viagem na minha cabeça, mas eu acho o seguinte, que no futebol existe sim o peso da camisa, e existe sim a tradição de uma equipe na competição. Fluminense e Botafogo quebraram isso, né, Barolo? Mas eu sigo ainda concordando com o que ele vai falar aqui. Mas Fluminense e Botafogo quebraram isso, né? Quebraram essa questão da camisa da Libertadores, tá? E aí o meu argumento final, que é eu concordo com ele, eu só vou discordar do ponto final, que ele coloca São Paulo. Eu vou falar outro time aqui pra vocês. Vou dar um exemplo, e não é o exemplo não é tô dizendo que é mais ou menos, tá, gente? Eu tô dizendo o seguinte. Qual é o clube, qual é a instituição que domina o Campeonato Paulista? Qual é a instituição? Pode falar. A gente tem que admitir. Pá! Acesso negado. É o Corinthians. O Corinthians domina o Campeonato Paulista. Domina. É o time que tem mais títulos. Tem uma identificação com o Campeonato Paulista. Não sei explicar. Não tem explicação. O Corinthians tem, certo? Você concorda comigo? Quem tem identificação com campeonatos nacionais? O Palmeiras. A gente tem que... Tá, o negócio do fax lá, alguns títulos, mas os últimos anos é só você ver. Pontos corridos, o Palmeiras tem uma tradição na competição. Nesses últimos anos, o Abel Ferreira monta o time, o elenco, e o Palmeiras ganha. Até quando tá lá atrás, quando o Botafogo tava nos 400 pontos na frente. Só olhar, desde 2016, nossos times titulares e reserva. Quase sempre o Palmeiras, pela imprensa, era unânime. De 2016 para frente, 15 foi o ano da reestruturação. O Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, ou primeiro ou segundo. Foi um ano ou outro que foi debatido que o elenco estava muito fraco, mas mesmo fraco nunca foi abaixo de top 3 no Brasil. Então o que o Abel faz, outros treinadores fizeram. O Cuca foi campeão brasileiro. Tô falando aqui no argumento de campeonato brasileiro, tá, gente? Campeonato brasileiro. O Cuca foi campeão brasileiro, o Felipão foi campeão brasileiro e o Abel foi também. O peso do Abel é que ele ganhou mais que os demais. Mas o Palmeiras já ganhava pelo elenco desde a Copa do Brasil de 2015. O Santos era melhor como conjunto, mas o Palmeiras já era muito bom. Então, assim, o Abel ganha pelo Abel, mas também porque o elenco é muito bom. Se você pegar um treinador de mediano para cima, provável que ele vai fazer algo parecido. Então o Palmeiras se transforma nessa potência nacional pelo investimento de elenco. Pelo investimento de elenco. Então, ano passado, porque você pega o Botafogo, foi campeão. Você está falando que foi o terceiro, né? Ano passado foi feita a reformulação. Por isso que eu falei, um ano ou outro. Mas mesmo sendo o terceiro, meu amigo, é o terceiro. Né? Não é o quinto, décimo, o Davi. É o terceiro. Porque o Botafogo investiu numa janela de meio de ano e já desmontou o time que investiu. O Flamengo bateu o campeão da Copa do Brasil. E os dois provaram ser melhor que o Palmeiras, porque eliminaram o Palmeiras, né? Tanto o Botafogo quanto o Flamengo. Mas nesse recorte desde 2015, a gente tá sempre com o melhor elenco ou próximo disso, né? Então, assim, é normal ver o Palmeiras ganhando, pelo elenco que monta. E eu falo, esse ano tem um peso 2, que foi o conteúdo que a gente já abordou aqui no vídeo, né? No vídeo /live. Tem um peso. Você olha pro banco do Palmeiras hoje, você olha o banco do Flamengo, o banco do Palmeiras era melhor que o banco do Flamengo pelos desfalques que o Flamengo tinha. E é melhor que o banco do São Paulo, é melhor que o banco do Cruzeiro. Frente o Palmeiras foi lá e conquistou o título. Então tem o peso do Palmeiras na competição. O Palmeiras já entra favorito. No Campeonato Paulista, o Corinthians já entra favorito. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já entra favorito. E aí, o São Paulo, na Libertadores, tem tradição, gente. Tem tradição. Não tem o que falar, não tem outra explicação. O São Paulo tem tradição. Essa coisa. Foi tricampeão muito antes do Palmeiras, foi tricampeão muito antes do Flamengo. Mas a questão, quem quiser ver o vídeo completo do Barolo, a questão é a seguinte que eu vejo. Podemos falar que o São Paulo pode ganhar a Libertadores? Podemos. Sabe o que eu acho que vai acontecer, meus amigos? Vai bater um campeão de camisa totalmente aleatório esse ano. Assim como... Eu não acredito no Palmeiras e vou fundamentar aqui, na Libertadores. Os argumentos que o Barolo trouxe do Palmeiras do Brasileiro, eu concordo. A gente tem um Mundial de Clubes, vocês vão ver. No final de semana, lembra desse vídeo. Eu não tô falando que a gente vai perder para o Cruzeiro. O Cruzeiro não vai ter dó do Palmeiras. O Cruzeiro não vai ficar assim, opa, eu não vou entrar forte porque eles vão jogar o Mundial. Vocês vão perceber o peso que vai ter o Mundial pro calendário do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo. Logo,
Eu acredito que nessa Libertadores possa, enfim, bater um campeão diferente. Não acredito no São Paulo, eu acredito em algo ainda mais diferente, entenderam? Por esse peso de estar sempre ganhando o time brasileiro, eu acho que nessa Libertadores o Palmeiras só ganha se virar um inferno. Se todo mundo duvidar, eles se sobressaem. É assim. O Murilo vai virar o Beckenbauer, o Gustavo Gomes vai virar o Gamarra, aí não tem mais o Estevão, o Paulinho vai virar o Edmundo, mas só se criar o ambiente de que todo mundo duvida, inclusive a imprensa. Aí o Palmeiras pega o tetra. O Palmeiras com este treinador nerfador sendo o favorito, mas não ganha nem do Vélez nas oitavas, do Botafogo. Não ganha. Não vai ganhar. Agora, se a gente criar o furdunço, né, a imprensa, a mídia alternativa, a torcida, aí ganha. Esse time não sabe ser favorito, mas todo jogo que esse time é favorito, ele perde. Colocou o favoritismo nas costas desses caras, não bate pênalti, não dá. Então eu só acredito no título da Libertadores se o Mundial for uma catástrofe, o Campeonato Brasileiro a gente perder a liderança, aí pode ser que bata campeão de Libertadores ou de Copa do Brasil. Porque o Palmeiras nas Copas, com esse desempenho de pênalti, com a alta possibilidade que tem de ir pra pênalti, eu dessa vez, ano passado, acreditava. Eu não acredito. Então, olha que loucura que é esse time do Abel Ferreira, da seita. Quando você não acredita, cria uma divisão e eles vão melhor. Toda vez que você fala que acredita, que a gente acredita, dá merda. Eu prefiro que crie um inferno, bicho. Que o Paulinho seja chamado de Rony, que o Mike seja chamado de Mike Baguncinha, que o Gustavo Gomes, que crie um apelido pro Gustavo Gomes, que o Piquerez volte a ser o Cintura Dura. Eles ganham. Então esse é o ponto que desanima no Palmeiras. Todas as vezes que a torcida rema a favor, que a torcida acha que é favorito, que acha que o time é pica, que é foda, perde. Toda vez que a gente acha que o outro time é um malvadão, que o outro time, a gente ganha. Infelizmente, esse é o DNA do trabalho do Abel Ferreira, menos as conquistas de Copa do Brasil contra o Grêmio e o primeiro Campeonato Brasileiro, que de fato o Palmeiras estava muito bem. Essas duas conquistas, e eu acho que até a primeira Libertadores que teve metade Luxemburgo e metade Abel, o Palmeiras fez um jogo espetacular contra o River, depois um jogo da volta ruim, uma final ruim, mas ganhou. Acho que dá pra tirar. Então assim, de todas as conquistas do Abel, você colocou favorito, Defensa e Justiça, perdeu. O Palmeiras teve a bola do pênalti pra ganhar a Supercopa do Flamengo, perdeu. Teve 2 vezes a bola do pênalti, né? Perdeu. Então toda vez que coloca como favorito agora, tetra do Paulista, vem o poderoso Corinthians, né? O Corinthians assim, absurdo que vocês estão vendo aí, perde. Toda vez que jogou com o São Paulo com a carga de muito favorito, eliminado de Copa do Brasil, perdeu o título paulista. Quando tem um pouco da desconfiança, vide o Campeonato Paulista que a gente amassou o São Paulo no jogo da volta, ganha. Até o Campeonato Paulista do Água Santa foi bom ter saído perdendo porque a gente amassou o Água Santa na volta. Então assim, é um histórico, não é eu que estou falando. É só você olhar o histórico do time. Tirando as conquistas de Paulista, que mesmo assim tem derrotas no primeiro jogo de ida, né? Tirando a do Santos. Não, do Santos também. A do Santos também. Você pode ver que todos os elementos do Palmeiras, do Abel campeão, precisa que você jogue contra. Entenda. É bizarro. É tipo assim, o Abel, eu falo com todas as certezas do mundo, a gente já vai mostrar aqui um ponto importante aqui do Palmeiras. O Abel ganhou essa luta comigo, mano. Comigo ele ganhou. Eu desanimei num nível que eu não consigo mais debater os 2 laterais dele. Eu não consigo. Eu trago o conteúdo aqui pra vocês, mas eu juro, de ombro caído. Ele venceu. É chato, mano. É chato ficar falando e vendo que a torcida precisa amassar o jogador pra ele usar como motivação e o time crescer. Seja protagonista e toma vergonha na sua cara, senhor Abel Ferreira. Toma vergonha na sua cara.
Para de sempre ficar ferrando o desenvolvimento do Palmeiras em detrimento de ter o torcedor desconfiando para você usar isso como motivação. É por isso que os jogadores do Palmeiras vivem se quebrando, mano. Vivem se quebrando, porque tá sempre tendo que se provar. A gente não pode gostar do Vitor Roque, a gente não pode gostar do Paulinho, a gente não pode gostar do Veiga e do Maurício juntos. Ele cria um monte de coisa para essas coisas não acontecerem. Já, uma coisa que eu falo pra vocês, não era pro Veiga estar em baixa. O Veiga era pra estar em alta junto com o Maurício no time do Palmeiras. Era o mais normal. O mais normal nosso era um volante, um meia de ligação, 2 meias, um segundo atacante e um atacante. Mas ele é incapaz de fazer isso. Ele é incapaz de fazer isso. Coloca na sua cabeça. E é por isso, mano. É por isso que eu juro por Deus que eu perdi pra ele, velho. Eu não consigo mais. E eu falo com... Vai gerar corte isso aqui, mas tudo bem. Eu não vou estar contra os jogadores esse ano. Eu peço até perdão por tanto que eu falei do Mike, que ele não tem culpa. Eu não vou fazer isso com os caras. Eu não vou fazer isso com os caras. Eu não vou. Eu não vou, velho. Porque eu cansei, gente. Eu cansei, mano. É toda vez a mesma coisa. Você tem que massacrar o time pro time ir bem, pra depois ainda você escutar que você não torce, que você não joga junto. Não, eu jogo junto com os caras. A dobra de laterais do Abel, eu quero que vá para o quinto dos infernos a dobra de lateral dele. Eu quero que vá pra puta que pariu a dobra de laterais dele. Vamos aqui pra nota do Palmeiras, que eu não consigo mais falar desse tema. Não tem como eu falar desse tema e não me estressar. Eu peço desculpa pra você que tá no vídeo. Mas eu quero que a dobra de laterais dele vai pra casa do caralho. É isso que eu quero. Pra quem me mandar o que eu acho, tá respondido aqui. Eu quero que vá pra casa do caralho a dobra de laterais. Que vá pro quinto dos infernos essa dobra de laterais dele. Vamos lá. Nota do Palmeiras aqui, ó. É o seguinte, pessoal. O Palmeiras, ele lançou uma declaração conjunta com os clubes Flamengo, São Paulo, sobre as bets, tá? Eu vou falar aqui a minha opinião nua e crua a respeito do tema. Essa foi a nota, você encontra no site oficial do Palmeiras. Cara, eu passo até mal, velho. Eu passo até mal, velho. Sobre esse negócio de 2 laterais, cara. Sério mesmo, cara. Isso tá tirando a minha vontade de fazer live aqui, velho. De fazer vídeo, velho. Eu passo até mal, velho. E dia vai me dar uma síncope ao vivo, velho. Parar no hospital ao vivo por causa dessa porra. Puta, me deixa louco isso aqui, cara. Me deixa louco ter que comentar isso em 2025, cara. Me deixa louco, cara. Me deixa louco, velho. Se qualquer treinador fosse o Cuca, o Felipão, eles iam colocar os melhores, velho. Se eles não colocassem os melhores, eles não iam pôr 2 laterais, cara. Isso me deixa louco ter que falar com vocês sobre isso, cara. Me deixa louco, eu não tenho mais condição mental de debater essa bosta, velho. Me desculpa, velho, se eu me estendi aqui, cara. Me desculpa, velho. Mas eu não tenho mais condição, meu amigo. Eu não tenho mais condição, cara. Eu tô ao ponto de jogar Palmeiras... Olha o absurdo que eu vou falar pra vocês, mas dá vontade de torcer contra, cara. De tão nojento que é isso, cara. De tão nojento que é essa merda, velho. Aí chega hoje, eu não sei a escalação, porque só pro pessoal entender que a gente tá gravando 12:30. Chega hoje a escalação, ele bota os melhores. Chega lá contra o Cruzeiro, ele desconstrói a 3-4-2-1. Não dá pra entender, mano. Não dá pra entender. É sempre contra o São Paulo, é sempre contra o Flamengo, é sempre contra o Botafogo, esse tipo de coisa, velho. Bom, Boca Juniors. Vamos lá. A questão aqui da nota é o seguinte, eu não vou ler, a nota é grande. Vocês já devem ter visto. Basicamente, a nota conjunta me assusta uma coisa. Os times, eles se uniram para fazer uma nota conjunta por conta de bet. E eles não conseguem de forma conjunta discutir a liga. Olha que loucura. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eles falam em 1,6 bi que o futebol ia perder. Mas não são eles que falam toda vez de gestão pra gente? Me assusta o futebol estar tendo que depender das bets, mano. Esse é o meu ponto. Eu não vou cair nessa notinha aqui, porque toda vez que se fala de Palmeiras, e o Palmeiras trouxe novas empresas, se fala de uma autossuficiência financeira. Só que qual que é o problema? Foi vendido as placas de publicidade e as empresas que captam placa de publicidade também são incapazes de colocar uma Volkswagen, são incapazes de colocar empresas, sabe? Tipo um Facebook, um Meta, empresas que vendem serviço ou produto.
Se você for ver as placas de publicidade dos estádios, elas estão parecendo assim, só tem bet. É Priquito Bet, Orgasmo Bet, Teio Brioco Bet, Trozoba Bet, Kid Bengala Bet. É só essas paradas. É só bet, bet, bet. E aí o que acontece? Eu fico pensando que os clubes têm que ter autossuficiência, o Palmeiras vai ter que ter em 2027, quando sair a Sporting Bet, para captar uma empresa grande. O problema é como as empresas grandes estão vendo esse movimento do futebol através das bets. Será que elas olham isso de forma positiva para juntar as marcas? Entendeu? Double Lateral Bet, né? Pardal Bet, essas bet aí. Então assim, mano, desculpa a tosse aqui. Anota, me chama a atenção os clubes se juntarem e não conseguem se juntar para discutir liga, não conseguem se juntar para discutir melhoria de gramado, até para discutir o fair play, para não ter jogador recebendo salário atrasado em time grande, mas a da Bet eles se juntaram, né? Então assim, eu não vou advogar os clubes, tá? Porque eu penso que é importante que se discuta a publicidade das bets. O que eu acho? Deveria proibir jogador de fazer propaganda. Eu não acho que clube tinha que fazer propaganda de odd. Eu acho que eles podem ter na camisa e uma relação mais fria. Fernando, o que você acha de influenciador, transmissão? A mesma coisa. Assim como eu parei de divulgar há 1 ano e meio, 2 anos, porque entendi que não era produtivo, que não valia a pena, custo-benefício, eu acho que também tem que ser discutido nas transmissões a proibição da interrupção das transmissões. Pô, você já tem um monte de placa de publicidade, ainda você tem que ser interrompido o seu lazer para ser discutido e colocado na sua cara ódio o tempo inteiro. Eu acho que essas coisas tinham que ter sim uma regulamentação. Os clubes não estavam discutindo regulamentação de redes sociais até ontem. Eu também acho que tinha que regulamentar a questão das apostas para dentro da publicidade e discutir o quanto é nocivo para aquele cara que está numa partida de futebol ficar recebendo na placa de publicidade do estádio uma placa de publicidade gigante e ainda ter a interrupção nas transmissões para falar de odd. Na minha opinião, atleta de futebol fazendo live de cassino igual o Neymar faz, o Caleri, ou até o Dudu, que faz ali de propaganda, eu acho uma bizarrice. O Aloysio Chulapa divulgar, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, os ex-atletas, Rivaldo, top, atleta em atividade divulgando odd ou cassino, eu acho uma bizarrice, minha opinião. Uma bizarrice. O cantor sertanejo não, o global não, o ex-BBB não, o ex-casa fazenda dos artistas, sei lá, não. Mas o jogador, o atleta profissional, eu acho uma bizarrice. Eu acho. Pelo que eles já ganham. Pelo esporte. Pela lisura do esporte. Então, essa nota aqui, eu entendo a temática. Tô, obviamente, mais ao lado do Palmeiras e dos clubes, mas faço essas ressalvas, entendeu? Faço essas ressalvas. Não dá pra gente falar que as apostas dentro do futebol têm feito bem pro futebol. Porque antes de ter as apostas, a gente não tinha o conhecimento, pode ser que já acontecia, mas a gente não tinha o conhecimento de atletas sendo pegos em mercado de cartão e entre outras coisas. Então, esse aqui é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Eu acho que elas podem sim ser divulgadas em camisa, em placa de publicidade, mas tem que se discutir algumas coisas, viu? Porque, no meu ponto de vista, tá muito poluído. Muito poluído. Tá como, lembra quando eu falava dos outdoors, que teve uma regulamentação? É como eu me sinto vendo o jogo de futebol hoje. É muita informação de bet. Muita. Invadindo o conteúdo futebolístico. Eu acho que tá demais, no meu ponto de vista. Agora, se só dá pra ser pago desse jeito, que eles exigem, né? Então eu pago muito, mas eu exijo essa forma de aparição. Aí eu não via uma transmissão de futebol ser tão interrompida pra falar da Toyota. Lembra quando a Toyota patrocinava a Libertadores? Eu não via. Eu vi o carro, a chave sendo entregue pro melhor da partida, mas eu não via essa interrupção do jogo de futebol como é hoje pra divulgar
apostas esportivas. É meu ponto de vista. Queria saber a opinião de vocês, pedir para deixar o like, a gente se encontra em live de intervalo e também no pós-jogo aqui no canal. Um abraço, um avante palestra e tamo junto.